E aí, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos entrar hoje no nosso segundo bimestre do ano de 2021, certo? Então, você vai pegar o seu livro de História, do Buriti mais História, do terceiro ano. Você vai abrir aqui na página 40 e você vai escrever aqui em cima, segundo bimestre, para você saber que é a partir daqui que começa o nosso segundo bimestre, certo? Aqui, ó, da unidade 2, a formação das cidades. E aí, nessa página aqui, que é a 40 e a 41, você vai observar essa gravura aqui, ó, todinha, certo? E você vai responder essa pergunta aqui no seu caderno, ó. No seu caderno não, desculpe, no seu livro. Circule de vermelho os objetos representados na imagem que não correspondem ao que existia há cerca de 200 anos. Então, você vai olhar a imagem com bem calma e você vai descobrir coisas aqui que não existiam há 200 anos atrás. Então, você vai circular, tá bom? Essa é a atividade da página 40 e 41. Aí, você vai pular aqui para a página 42, no capítulo 1 da unidade 2. Nós vamos falar agora sobre os primeiros grupos, né? Como se formou os habitantes do nosso país. Então, vamos começar com os indígenas, os índios, né? Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada e nem vendida. Então, um dos primeiros grupos são os índios, gente, olha. Então, aqui no Brasil, antes dos portugueses chegarem, já existiam os índios, certo? Ó, representação atual de indígenas colhendo mandioca. Tá aqui. Então, vamos lá. Isso na página 42 do nosso livro. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Então, os indígenas, eles trabalhavam para comer. Eles não vendiam aquilo que eles produziam, certo? Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres, e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no descobrimento, os índios já existiam, certo, gente? E aí eles começaram a ter relações, né? Os índios começaram a plantar e a colher para os portugueses, e aí os grupos foram se misturando, certo? Como eram as moradias? As moradias, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Então, olha como era a aldeia. Tá vendo? As moradias, ó, elas eram de forma circular. E aí, elas ficavam ao redor, assim, de um pátio aqui no meio e elas ao redor aqui, certo? Ó, representação atual de uma aldeia indígena nos anos de 1500. Esses anos aqui de 1500 é quando os portugueses chegaram ao Brasil. As moradias eram construídas com palha e troncos de árvores cobertas com folhas de palmeira e não apresentavam divisões internas. Então, do jeito que era aqui, gente, não tinha como tem na nossa casa, a divisão, a sala, o quarto, não tinha. Lá era um vão só, certo? E aí vamos para o segundo grupo que formou a população do nosso país, que são os portugueses, que eles chegaram aqui ao Brasil, certo? Em 1500, portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Então, eles chegaram aqui no Brasil e eles começaram a tomar conta da nossa terra, certo? Onde os índios já estavam. O país colonizador era chamado de metrópole
e o território administrado e explorado pela metrópole era chamado colônia. Então, o Portugal era a metrópole e Brasil era a colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então, Portugal retirava tudo que era de riqueza do Brasil e ficava cada vez mais rico, certo? Ó, essa gravura aqui, desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, aqui é na Bahia, gente. Onde os portugueses chegaram foi em Porto Seguro, na Bahia. Foi assim, ó, eles chegaram, ó, nas caravelas, né, nos navios, e aqui eles encontraram quem? Os índios, certo? Vamos lá. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir e tecidos e tinha muito valor na Europa. Então aqui, ó, de onde veio o nosso nome dessa árvore aqui, chamada pau-brasil. Então eles retiravam uma tinta da árvore e eles tingiam os tecidos, eles davam cor aos tecidos e vendiam lá na Europa, certo? Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram os índios de escravos. Os índios tinham que trabalhar para eles, certo? Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura e na perda de suas terras. Então, os índios sofreram muito com a chegada dos portugueses. Inclusive, muitos índios morreram, muitos mesmo, certo, gente? E o terceiro grupo que formou a nossa população são os africanos, os negros, certo? Aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Então, esses negros, né, eles eram trazidos da África à força. Eles não vinham porque eles queriam, certo? Quando chegava aqui, ó, eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras pelo menos 12 horas por dia. Os negros também sofreram muito, porque eles apanhavam, eles ficavam acorrentados, eles eram presos e eles eram obrigados a trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais e culturais e econômicas que, junto com indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Então, esses são os três grupos que são a base da nossa identidade: os indígenas, os portugueses e os africanos, certo? E aqui, ó, aqui é a representação de uma senzala. Era assim que os negros ficavam. Eles sofriam muito, gente, ó. Negros no porão do navio negreiro. Aí aqui é uma obra de arte, né, desse homem aqui, Johann Moritz Rugendas, gravura publicada em viagem pitoresca através do Brasil. Então, olha, eles vinham assim, muitos no porão dos navios. E quando chegava aqui no Brasil, eles eram escravizados. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje de história, tá certo? A tia vai passar a tarefa lá no grupo para vocês. Pronto, gente. Agora nós vamos ver o nosso conteúdo de geografia, certo? Aqui, ó, no nosso livro Buriti mais Geografia do terceiro ano, você vai abrir na página 34 e 35 e a gente vai observar essa gravura aqui, ó. Essa gravura aqui é o espaço rural, certo? Rural, não é urbano, não é cidade, é o rural, é o interior, é o campo, certo? E você vai escrever aqui em cima, na página 34, segundo bimestre, para a gente saber que a partir de aqui é o nosso segundo bimestre, na unidade 2. Então, depois que você observar aqui, ó, tem árvores, tem plantações, tem pessoas, tem casas, tem prédios, tem aqui, ó, rios. Então, você vai vir aqui e você vai responder, ó. Vamos conversar. Observe a imagem, ela representa uma paisagem no campo. Então, tá aqui, ó, o espaço rural, é o campo, certo? O que é que você vai responder? Você vai responder essas três questões no seu caderno. Primeiro,
que elementos naturais aparecem nesta paisagem e que elementos culturais aparecem. Gente, lembrem-se que a tia já explicou para vocês que elementos naturais são aqueles criados pela natureza. Então, você vai dizer quais elementos criados pela natureza tem nessa paisagem. E a segunda pergunta aqui da primeira, e que elementos culturais aparecem? Tio, o que é elemento cultural? É o elemento feito pelo homem, não é feito pela natureza, é feita pelo homem. Então, você vai vir aqui, ó, vai observar o que tem aqui, que foi feito pelo homem, certo? Não pela natureza, e sim pelo homem, e vai escrever no seu caderno, tá certo? Segundo, o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo? Então, você vai olhar o que é que essas pessoas aqui que estão aqui representadas na imagem, o que é que elas estão fazendo? Responde lá no seu caderno. 3. Que semelhanças existem entre a paisagem mostrada nessa imagem e a paisagem do lugar onde você vive? E que diferenças existem? Então, você vai observar para cá e você vai dizer o que é que tem aqui que é igual ao lugar que você mora e o que é que tem aqui que é o local que é diferente do local que você mora, certo, gente? Então, nossa atividade de geografia é apenas essa hoje. É observar essa gravura e responder essas questões no caderno de vocês, tá certo?